Esse é mais um sábado com mais um Terrantes Responde. E o primeiro episódio, o primeiro programa dessa série foi um imenso sucesso. Caraca, meu, foi muito legal. Parabéns pra vocês, porque são vocês que fazem esse programa. Eu só venho aqui responder perguntas, mas são as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês e os comentários de vocês. Então, muito legal. Só que agora tem um outro problema, né? Muita gente comentou, muita gente perguntou e tá uma lista enorme de perguntas. Eu vou ter que correr aqui para conseguir responder tudo a tempo, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas desde já agradeço, né, tudo isso, né, essa resposta que eu tive de vocês. Muito bom saber que eu estou aqui podendo ajudar vocês a entender um pouquinho mais desse hobby, a gostar mais desse hobby. E eu já, claro, né, eu te peço para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o seu like, para você deixar o seu comentário, né, afinal, esse programa aqui de sábado, esse vídeo aqui de sábado, ele vive de comentários e de perguntas. Então, larga aqui as suas perguntas, seus comentários, para eu fazer para vocês, e se eu não conseguir responder, se eu não conseguir comentar as perguntas, as dúvidas de vocês, me desculpe, pode mandar de novo a mesma pergunta, se eu não respondo de direito também, se você ainda ficou com dúvida, pergunta novamente que eu ainda vou responder, tá bom? E manda esse vídeo para os seus amigos, que eu tenho certeza que muitos deles têm um monte de dúvidas na cabeça, e aí a gente vai trabalhando aqui para conseguir responder todo mundo. Então vamos às perguntas de hoje, que tem muita coisa. Bom, eu tenho aqui a pergunta do Adrian Santos. Por que é tão difícil chegar Hot Wheels Premium nas lojas? E quando chegam, vem em pequenas quantidades. Então, Adrian, isso daí tem uma série de motivos para isso, né? Então, assim, primeiro que as séries Premium da Hot Wheels, elas são realmente mais limitadas, né? Elas não são produzidas em tanto número, porque não são todos os países que recebem, e eles são mais caros. Então, como o primeiro mercado deles é os Estados Unidos, então eles fazem a produção mais direcionada para lá. Então, aí o que sobra vai para o México, vai para a Índia, vai para o Brasil, vai para a Austrália, sei lá, para todos esses países. Então, chega pouca coisa nesses países e, assim, aqui como a gente vive num período de crise, né, infelizmente, a Hot Wheels, a Mattel não quer colocar tantos produtos aqui com medo que acabe sobrando nas lojas. Mas como a gente está conseguindo comprar bastante, né, esses produtos eles somem assim que chegam, porque são poucos e muita gente querendo. Então, quem sabe agora eles se toquem, né, e comecem a mandar mais produção para cá, porque com certeza a gente vai consumir, né? Então, fica aí a dica para a Mattel, fica aí a nossa esperança para o ano que vem. O Deep, ele falou: Olá, Douglas, minha pergunta é: licenciamentos que a Mattel Hot Wheels nunca irá ter ou recuperar? Bom, é meio difícil isso, mas assim, vamos lá. De recuperar, né, a gente tem a principal delas, né, que todo mundo sofre muito com isso, que é a Ferrari, né, que a Mattel teve até 2014 e aí depois não teve mais. Eu vou falar disso, vou responder outra pergunta sobre isso. Então, mas existem alguns rumores de que talvez ela volte em breve, então vamos ficar de olho. Agora, os outros licenciamentos, né, tem alguns específicos de carros que ou ela não quer ou está muito difícil. Então, por exemplo, Rolls-Royce é uma coisa que era legal, né, eles terem de novo licenciamento, ainda mais para Matchbox, né, que fariam uns carros bem legais. Mas me parece que assim, a Rolls-Royce, ela não, que hoje pertence à BMW, né, isso, eles não têm essa intenção de colocar um produto deles tão premium na mão de miniaturas, né? Talvez eles achem que isso vai depreciar um pouco o valor do carro deles, né? A aura da marca deles. Então, tem esse tipo de coisa. Outra também que não aparece mais com tanta frequência é a Maserati, tem também a Hyundai, né? Que são marcas... A Kia apareceu, né? Esses anos atrás, mas essas outras marcas... Eu não sei se falta interesse da Hot Wheels ou se é da Mattel, né, de uma forma geral, ou se algum impedimento dessas marcas. E tem também as marcas que eles nunca vão ter licenciamento, que são assim, marcas que são agregadas a coisas que não podem ter ou que não deveriam ser brinquedo. Então, por exemplo, eles não vão ter a licença para fazer as miniaturas da série Breaking Bad, por exemplo, porque é uma série que trata de drogas, tem um monte de morte e tudo mais. Mas a Greenlight fez várias miniaturas
dessa série. Então, ok. Então, assim, filmes que são mais violentos, desenhos que são mais violentos, jogos mais violentos, enfim, toda essa coisa que bate de frente um pouco com brinquedos para criança, eles optam por não pegar porque eles não querem se envolver com esse tipo de coisa. Então tem uma série de nuances aí que rege o departamento de licenciamento da Mattel. Bom, o Paulo Magalhães, né? Obrigado, Paulo, por estar sempre comentando aqui no canal, né? O cara parceiraço aí lá de Portugal. Ele fez duas perguntas aqui, né? Uma delas é: esse ano a Hot Wheels não vai fazer uma série comemorativa do Mundial de Futebol? Então, no passado eles fizeram, né? Umas séries aí dedicadas, né? Mesmo com carros que não eram licenciados, eles fizeram. Mas pode ser que eles não tenham acertado nada com a FIFA, pode ser que eles não tenham interesse também, porque Copa do Mundo não é um esporte de tanto interesse dos americanos, então pode ser que eles optaram por ficar de fora desse ano, né? Então, ou talvez até pelo Catar, né? Que é um país cheio aí de problemas, né? De ter normas rígidas com um monte de coisa, então pode ser que eles tenham optado por cair fora disso. E ele pergunta também qual é o top 5 de marcas de miniaturas para o Douglas. Cara, difícil, hein? Mas assim, sem colocar em ordem, eu falaria Hot Wheels, claro, né? Matchbox, Tarmac Works, Mini GT, com certeza. E que mais? IBR Classics, que eu acho muito legal, porque afinal de contas é uma marca muito dedicada aos carros nacionais e eles estão fazendo um baita esforço para trazer réplicas nacionais pra gente. Então, são as marcas aí que me vêm à cabeça agora. O Paulo Roberto, ele falou assim: meu amigo, eu tenho dificuldades em identificar um T-Hunt, como faço para que eu possa identificar mais facilidade? Bom, isso é muito fácil de responder. Eu fiz um vídeo, né, contando toda a história dos T-Hunts, Super T-Hunts. Ficou meio longo, né, porque tem toda essa história, mas lá ensino direitinho como faz para identificar os novos T-Hunts e Super T-Hunts e os do passado também. Então dá uma olhadinha nessa sugestão de vídeo aqui em cima e assiste esse vídeo que você vai ficar fera nessa identificação. O Wesley Aguiar, ele falou: pode contar sobre o modelo do GMC Motorhome da Hot Wheels? Posso. É uma miniatura que não é tão nova, né? Ele já saiu já no passado. Era muito legal, porque é uma ideia legal, né? Fazer um motorhome, né? Um trailer sobre rodas e motorizado. E fez muito sucesso, já apareceu em várias séries, inclusive. Mas ele tem um probleminha grave para Hot Wheels. Ele tem 3 eixos. E como eu já expliquei num vídeo, né, que você pode até dar uma olhadinha aqui em cima, sobre curiosidades da Hot Wheels, eles têm uma nova regra, que eles só podem 4 peças por miniatura. E 2 eixos, né? Então, se você tem um terceiro eixo, você vai ter que remodelar a miniatura para, por exemplo, tirar o interior dela. Porque aí, se colocou uma peça a mais, você vai ter que tirar de outro lugar. Então, talvez eles não tenham tanto interesse de fazer mais essa miniatura. Ela é bem legal, ela já foi um Super T-Hunt. Foi, inclusive, em um lote que não veio para o Brasil na época, por uma falha da Hot Wheels, né, da Mattel. Mas ele me parece que ele foi descontinuado um tempo depois. Ele apareceu no Série Entertainment, mas ele não saiu mais. Até porque ele está fora de escala, né? Ele não se coloca perto de algum outro carro, ele fica menor, né? Mas, assim, é uma miniatura bem interessante. Aí o Gui Ferreira falou: Douglas, minha única pergunta, quais carros inéditos podem ser lançados na linha básica da Hot Wheels 2023? Além dos que já estão na linha básica Hot Wheels 2023, como coleciono desde 2005. Bom, primeiro, obrigado, Gui, por estar sempre comentando aqui todos os vídeos. Cara, não sei, assim, o T-Hunted é referência mundial nesse assunto, justamente porque ele sempre mostra antes de todo mundo o que vai ser lançado. Mas, pelo que a gente viu até agora, tem bastante coisa interessante, bastante coisa legal, e a gente espera aí, né? Eu tenho certeza que vai ter mais carros europeus, vai ter, com certeza, mais uma inédita Lamborghini, um inédito Mustang, um inédito Camaro, né? Eles sempre fazem esses carros todos os anos. Mas a gente espera muito que venham carros muito legais esse ano e quem sabe de marcas novas, né? O TK Fulgur, ele escreveu: queria saber de você, amigo, que já viu pelos vídeos, gostaria de saber sobre essas tal de garagens que fazem, quais seriam os valores, ou depende muito dos modelos, se você faz, ou não poderia me dizer se tem como falar contigo, mas no chat, ou não poderia me dizer, por favor? Bom, assim, pelo que entendi, acho que você está com dúvidas sobre aquelas lojas, né? Que você compra alguns carros, aí você faz uma garagem, aí você compra mais carros
coloca essa mesma garagem, aí quando junta lá um volume, você manda despachar tudo para economizar no frete, deve ser isso. Cara, isso daí depende muito de loja para loja, né? Eu não faço porque eu não sou vendedor, na verdade, assim, eu tô vendendo alguns Ferraris, alguns caminhõezinhos aí, porque são de um contato meu lá da China e ele me pediu para ajudar ele nisso. Mas eu não tenho loja, então não posso te dizer. Mas consulta as lojas que você tem interesse, que você vai poder saber um pouquinho melhor. Bom, o Renato, ele comentou várias coisas aqui, obrigado, Renato. Mas ele falou assim, pergunta para o próximo programa. Temos a BR Classics fazendo miniaturas nacionais premium. Será que não teríamos espaço para uma empresa fazer miniaturas nacionais mais simples e com preços menores para termos mais acesso aos modelos nacionais? Bom, cara, esse é um problema muito sério, porque assim, para você ter uma marca e você ter investir em moldes novos é muito caro, cara. É muito caro. Assim, fazer um molde novo, né, que nem eles fizeram do Opala e estão fazendo agora da Saveiro, do Gol e tudo mais, é um investimento muito alto e você tem um mínimo de miniaturas que você pode fazer, você pode produzir, né? Então, assim, para compensar, né, eu não sei qual que foi da BR Classics, mas vamos dizer que fossem 10 mil Opalas. Você tem que ter certeza que vai ter 10 mil pessoas comprando isso, e isso não é certeza. A BR Classics fez, né, a primeira fornada aí de Opalas e não chegou a vender todos até agora. Eles estão lá vendendo ainda, então corre lá para comprar os seus porque eles ainda estão vendendo esses Opalas. Mas é muito complicado você investir uma grana enorme sem saber se vai ter retorno. E mesmo fazendo um carro mais simples, né, no estilo da Hot Wheels, da Maisto, né, com 4 peças ou alguma coisa assim, você ainda assim é muito caro, né? E você tem que vender, não daria para vender a preço de Hot Wheels aqui no Brasil. Né? A Mattel tem uma conta muito grande, afinal de contas eles são fabricantes de brinquedos, mas eles fazem uma conta muito grande para conseguir chegar no preço que é um Hot Wheels, que é muito barato. Se você fosse fazer um da BR Classics mais simples, você ia vender aqui por R$100, R$90 talvez. Então não é muita vantagem, né? Então, assim, mas quem sabe no futuro, né? Se vender muito bem os BR Classics, quem sabe eles se empolgam a fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu acho difícil. O Charlie Borba, ele perguntou, já teve miniatura 1/64 temático do Black Moon Rose, Lua Negra ou Supercarro, ou Dodge Interceptor do filme The Raid? Pois eu procurei aqui, eu né, esse Black Moon Rose eu não conhecia, eu dei uma olhada, eu não achei, tá, nenhuma réplica dele. Então, se alguém sabe falar um pouco mais sobre isso, por favor, deixa um comentário aqui. Mas esse do The Raid, eu sei que assim, a Hot Wheels não faria, porque é um carro assassino, tal, tem toda aquela coisa, né, um filme de terror, e acho difícil a Hot Wheels fazer alguma coisa nesse sentido, apesar que seria muito legal. Mas existe réplica sim desse carro, não na escala 1/64, pelo que eu pude perceber. Existem algumas pessoas que customizaram, né, fizeram alguma coisa desse carro, na verdade é um Dodge, me parece, e ele, então você consegue customizado, mas real, assim, de produção, 1/64 você não tem, você tem em outras escalas. O Carrinhos Hot Wheels JP1224, ele fez uma pergunta aqui, qual o carro que você mais gosta da sua coleção? Putz, complicado, hein? Acho que eu gosto de todos que eu tenho na minha coleção, né? Mas difícil. Talvez o que eu tenho mais xodó é esse Pontiac Firebird aqui da Matchbox, que é da minha infância, né? Mas, assim, eu já falei isso em vários vídeos, né? Então, acho que seria esse. E ele perguntou também qual a sua miniatura mais importante que tu nunca venderia. Cara, eu não sei, assim, as miniaturas que eu nunca venderia, mesmo se eu tivesse passando por uma crise, eu já passei por isso, tive que vender assim quase toda a minha coleção, eu ficaria com os carros que são da minha infância, né, e com os carros que foram me presenteados durante todos esses anos de Terranted, que eu já recebi aí de muita gente do mundo inteiro, gente importante, gente que não é importante, mas é importante para mim, né? Então, assim, esses com certeza não abriria a mão, mas tem mais da minha coleção, se você olhar nessa playlist aqui de cima, que você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre a minha coleção, eu falo bastante sobre isso. O Fern, ele falou, minha pergunta é o que te faz comprar o Mainline, além do preço, quando há marcas no mercado melhores e até com preço compatível, como por exemplo o L. Então, cara, assim, isso é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer, né? Porque realmente existem outras opções
mas aí a distribuição não é tão boa quanto a da Hot Wheels no Brasil. E você tem, se você pegar aí, sei lá, 10 carros da linha básica Hot Wheels, deixar de comprar esses carros e comprar um Premium, talvez ele valha mais a pena do que esses 10 carros. Mas, assim, Hot Wheels, primeiro que é fácil de achar. Segundo que é acessível, né, é barato. E terceiro que eles têm uma magia, né, eles fazem os carros, as réplicas, eles fazem, sei lá, de uma forma mais arredondada, mais simpática, que não fica uma réplica perfeita, mas fica muito bonitinha, fica muito legal, né, e eles têm caprichado de alguma forma. Então, assim, eu tenho bastante Hot Wheels, mas eu tenho de outras marcas. Então algumas são mais acessíveis, outras não, então a gente vai mesclando, né? Então, não sei se eu respondi bem a sua pergunta. O Alexandre 583 ele perguntou: existe mesmo modelo do carro Chevette Hot Wheels? Se sim, foi lançado na linha básica? Sim, é uma réplica de um Chevette hatch americano. Ele é um pouco diferente do nosso Chevette, né? Ele lembra bem, mas ele tem alguns detalhes que não são muito iguais, né? A grade, a frente e tudo mais. Mas existe uma réplica, ele saiu somente 2 vezes. Ele saiu na série Flying Customs e na série Cool Classics, se eu não me engano. E ele não saiu nunca na linha básica, faz muito tempo que ele não sai também. Uma pena, seria muito bem-vindo na linha básica, porque muita gente gosta desse carro. E é o mais próximo que a gente tem no nosso Chevette também, né? O Party SDN, ele falou: qual a probabilidade da Hot Wheels voltar a ter os direitos da Ferrari? Cara, eu diria que nunca os boatos foram tão grandes como agora. Sim, você tá ouvindo isso em primeira mão, tá? Mas assim, muita gente falando sobre isso no México, também nos Estados Unidos, muita gente falando disso na Ásia, mas nada confirmado. Eu tô tentando que nem doido já há meses trazer alguma prova, alguma foto, alguma coisa que me prove que vai voltar para 2023, mas até agora eu consegui uma ou outra coisa, algumas dicas, mas não tenho exatamente como te dizer agora, mas eu diria que não deve estar longe disso acontecer. O Harrison Genata, ele me perguntou: por que não temos um clube Hot Wheels aqui no Brasil para que a gente possa comprar miniaturas exclusivas aqui mesmo? Pois é, cara, a gente teve um RLC, o único lugar no mundo que teve RLC fora dos Estados Unidos, que é o Red Line Club, foi aqui no Brasil. E ele durou de 2009 para 2010 e ele acabou porque foi feito com a maior incompetência do mundo. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre a RLC, você pode dar uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui em cima, onde eu conto um pouquinho dessa história. E é uma pena, porque assim, fizeram uma barbaridade de um monte de bobagens que acabou por não dando certo esse clube. E eu duvido que a gente tenha de novo o Red Line Club por aqui, mas é possível a gente comprar do Red Line Club americano aqui pro Brasil. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu explico como. Bom, o João Vitor Paixão TV, obrigado, João, você está sempre comentando aqui, super fanzaço do canal, obrigado. Ele falou: por que as marcas de lá de fora, por exemplo, o M2 Genuine, não têm interesse de entrar no nosso país? Pois aqui no Brasil, se tratando de 1 para 64, temos mais acesso, apenas com Hot Wheels e mais em lojas físicas. Grande abraço. Cara, assim, eles estão aqui no Brasil, né? Eles não são tão grandes que nem a Mattel é fabricante de brinquedo, né? A Maisto também é uma grande fabricante de miniaturas. Então, mas a Mattel, ela tem escritório aqui no Brasil, então fica mais fácil para ela mesma importar. Agora, as outras marcas, incluindo a Maisto, quem importa é a California Toys, né? E aí vai assim, por que não tem na sua loja da sua cidade? Porque talvez não tenha interesse de revender esses produtos, talvez não tenha interesse de comprar esses produtos para revender, porque eles são mais caros também, né? E eles não são muito bem brinquedos, eles são réplicas. Então não atende, né? Não é que nem Hot Wheels, que a criança compra, o colecionador compra. São mais difíceis de vender, então eles têm interesse sim. A California Toys também tem interesse de vender aqui no Brasil, mas falta aí, claro, ter gente que compre no preço que chega aqui no Brasil, aí teria mais demanda com certeza. Bom, o Guilherme Ramos, ele perguntou: os Hot Wheels Redline originais e Matchbox também originais são mais valorizados no estado que estão, originais com marcas do tempo, ou se forem restaurados? Abraços. Cara, eu não falo muito sobre valorização, tá? Então, mas eu vou te dar uma dica de ouro.
Assim, eu tenho alguns Matchbox da minha época, de quando eu era criança, né? Eles estão por aqui, perdidos aqui nesse display. E eu acho que os meus ainda não estão tão ruins assim. Então eles mostram, né, que eu brinquei muito com eles e me lembram bastante de como era a vida de criança. Mas eles não tão, assim, tanto os Redlines quanto os Matchbox antigos, eles não estão mais valorizados como eles eram no passado, tá? Eu lembro que eu quase comprei uma coleção inteira de Matchbox antigos que estavam em perfeito estado, com caixinha, tudo, da década de 70, de 80, eu fiquei babando para comprar. Mas quando eu fui ver no mercado, né, para revender, né, os que eu não queria, eu vi que, assim, lá fora estavam pagando $10, $12 no máximo. Então, muito pouco, né, já foi mais valorizado do que isso, e você vai ter dificuldade de revender. Então, deixa no estado que está, né, se estiver muito ruim, manda alguém restaurar, ou você mesmo restaura, para ter para você, para sua coleção, porque não acho que vale a pena sair vendendo essas miniaturas, nem acho que tenha tanta gente interessada em comprá-las. O Jefferson, ele falou, eu fiquei longos anos sem poder colecionar, nunca fui muito ligado nos lotes, e sempre pegava o que tinha na loja achando que a Mattel fazia tudo de uma vez só, botava sortido nas caixas, achando que em determinado tempo conseguiria achar qualquer miniatura. Tem chance de miniaturas mainline de 5, 10 anos atrás voltarem? Tem, só que não na decoração que saíram há 5, 10 anos atrás. Eles sempre estão renovando, algumas miniaturas eles fazem todos os anos, então você pode ver assim o Bone Shaker, o Camaro, todo ano tem, mas eles vão mudando a decoração. Se você quiser alguma miniatura específica que saiu há 5, 10 anos atrás, você vai ter que procurar no eBay, no Mercado Livre ou em lojas que anunciam no Terrantes, porque lá sempre tem algumas coisas. Mas assim, a mesma miniatura de anos atrás, com a mesma cor, mesmas rodas, não. O user aqui, eu não vou saber falar todo o nome de usuário dele. Conhece alguma marca que tenha feito Fiat 147 em 1985 na escala 1 para 64? Só encontro na escala 1 para 43 e normalmente só modelos entre 1970 e 82. Quais as chances da Hot Wheels ou até mesmo BR Classics fabricar esse casting? Bom, que eu saiba não, nunca vi uma miniatura dessa. É questão da gente dar uma procurada também. Se alguém souber responder, pode deixar a dica aqui embaixo. Mas recentemente a Welly fez uma miniatura, não do 147, mas de outra miniatura, né, dessa mesmo esquema, né, um Fiat compacto, só que não é o 147. E não acho que a BR Classics vá conseguir fazer uma miniatura dessa, porque não é exatamente um carro brasileiro, né? Tem um carro modificado para o Brasil, mas é um carro de origem italiana, né? Diferente, por exemplo, de um Opala, que é um carro legitimamente brasileiro, com inspiração em outros carros de fora. Mas fica a dica aí, né? De repente eles se empolgam e fazem esse carro da Fiat e aí todo mundo fica feliz. O Rafael Rissati, ele falou, encontrei um modelo datado de 1997 que estava escrito Made in China e outro de 96 Made in Thailand. Sabe me dizer se realmente foram fabricados nesses locais ou são falsos? Nessa época teve muita troca de fábricas lá da Mattel, né? Eles estavam começando com as fábricas na Malásia, na Indonésia e tudo mais. Então sim, alguns carros saíram feitos na China, outros feitos na Tailândia. E teve até casos de carros feitos na Índia também e Macau também. Então você tem algumas variações desse tipo, não é falso não. Não acho que seja falso, mas existiu isso daí sim. O Poesia em comentários, ele falou, existe um limite de variações de cores para cada modelo novo que entra na Hot Wheels? Seria o Bone Shaker o carrinho com mais variações feitas até hoje? Cara, não tem variação, né? Eles vão fazendo conforme existir demanda para esses carros. Tem vários carros que já fizeram várias variações de cores, inclusive o Camaro, né? Já andou falando sobre ele esses dias. E não tem um limite. Eles vão fazendo conforme tiver demanda para isso, né? Então, enquanto as pessoas estiverem comprando e colecionando esses carros, eles vão produzindo. O Jefferson, de novo, né, ele pergunta, não acompanhei na época, mas o que aconteceu entre Ferrari e Mattel para não haver mais licenciamento na linha Hot Wheels? Que vejo que todas as outras marcas continuam com as Ferraris. Bom, não são todas as marcas que tem, tá? É a Maisto que hoje detém, né, a Maisto Burago que detém a licença da Ferrari, e eles fazem eles deixam que outras marcas produzam
Ferrari. Então, assim, a Atomica tem produzido sob licença da Maisto, e também a Ixo Models tem feito isso com a Tarmac Works, também sob licença da Maisto Burago. E o que aconteceu foi lá em 2014 que a Hot Wheels, a Mattel não tinha mais interesse de trabalhar com a Ferrari, porque é uma Ferrari super exigente, e a Ferrari não tinha mais vontade de trabalhar com a Hot Wheels, com a Mattel, né? E aí eles romperam e desde então eles não puderam mais fabricar nada de Ferrari. Quem sabe no futuro próximo a gente tenha mais Ferraris da Hot Wheels, vamos esperar. E o Ominecum, é isso? Uma dúvida, qual o processo dos carros encalhados nas lojas? A Mattel recolhe, recicla, transforma em pack de 10, faz doações? Essa é uma pergunta que é assim, muito curiosa, que muita gente se faz, mas eu não transformo em packs de 10, né? Na verdade, as lojas devolvem para a Mattel o que não foi vendido e a Mattel faz alguma reciclagem com eles. Eu não sei direito o que é, vou me informar. Se alguém tiver a resposta, por favor, deixa aqui embaixo também, para eu entender um pouquinho mais e todo mundo também ficar sabendo. Bom, e foi esse programa, né? Muitas perguntas, desculpa responder correndo algumas delas, mas se você achou que a sua resposta não foi bem respondida, põe aí de novo, a gente responde na semana que vem. E todas as dúvidas, coloquem aqui embaixo que a gente responde na semana que vem. E é isso, e obrigado aí por vocês fazerem esse programa, e tá sendo muito legal, eu tô tendo que aprender bastante para vir aqui e responder para vocês, e ajudar todo mundo a curtir cada vez mais esse hobby. Combinado assim? Então espero vocês no próximo vídeo do sábado com muito mais perguntas. Te vejo lá. Valeu!